Salve amigos do Planeta Integral. Hoje vamos conversar aqui a respeito da vaia que o repórter Jonas Campos, da RBS, que é afiliada da Globo, recebeu ontem no Parcão, no evento pelas reformas já do governo Jair Bolsonaro. É válido vaiar um repórter que está ali fazendo o seu trabalho ou não? Vamos analisar esse contexto. O artigo 27 da Lei 5250 de 67, que regulamenta a profissão, a liberdade de informação, liberdade de pensamento, enfim, diz o seguinte, que não constitui abuso a crítica desfavorável. E a vaia é uma espécie de crítica, né? Desde que ela não tenha o caráter injurioso. Isso fica mais ou menos claro dentro da lei. Inclusive, a crítica, quando tem interesse público, ela é válida, né? E a forma que o público tem de se manifestar, a forma crítica que ele tem de se manifestar, é com o aplauso ou com a vaia, porque a palavra não está com ele, a palavra normalmente está com o interlocutor que está no palanque ou com o repórter que está fazendo a cobertura do evento. De tal forma que a gente consegue observar que muitos profissionais no dia a dia são aplaudidos ou vaiados. Esse é o caso, por exemplo, de artistas, de cantores, né? O Roger Waters, por exemplo, aconteceu com ele, uma vaia estrondosa. Nos jogos de futebol, os jogadores, quando vão bater o pênalti, né? É tradicional a vaia a favor ou contra, né? As duas torcidas acabam vaiando e o jogador até pode perder a sua concentração na hora de bater o pênalti. Então a vaia, ela é na realidade cultural, faz parte da cultura do povo, dos seus valores e de suas crenças. Em determinadas situações, em determinados esportes, por exemplo, como no tênis, ela não é, na hora em que o jogador vai bater o saque, ela não é usual, né? Porque o tênis é um esporte mais elitista e tal, então a vaia ali naquele momento não é permitido, né? E o aplauso, né? Ele é no tênis bastante contido. Já nos esportes, no atletismo, às vezes os próprios atletas, como os que saltam em distância, costumam incentivar o público para receber a energia do público, o aplauso do público e fazer um salto melhor. Então, é muito comum a vaia, por exemplo, também, nas profissões de policiais militares, policiais civis, né? Vão fazer uma determinada diligência, uma busca e apreensão, né? Uma evacuação de um determinado prédio, é comum às vezes eles serem vaiados, faz parte da profissão, né? Às vezes a vaia é mais dirigida ao governador do estado, ao presidente da república, ao dono da instituição jornalística como a Globo e a RBS, né? Mas como esses diretores, esses presidentes normalmente estão sempre muito protegidos, né? Acaba que os seus representantes, né, que são os servidores públicos, que são vaiados no lugar deles. Isso é do jogo. Bom, o repórter Jonas Campos foi escalado para aquela situação por quê? Bom, é possível. O Jonas Campos é um repórter investigativo muito experiente. E é possível que ele tenha sido escalado, inclusive,
pela sua experiência como repórter investigativo. Ele está acostumado, inclusive, a, a enfrentar públicos mais hostis, né? Não era o caso lá do Parcão, mas ele tem uma certa habilidade e um certo, digamos assim, uma certa experiência em relação a isso. Ele mesmo comenta que no início da carreira, como repórter investigativo, ele se meteu em uma situação limite, fazendo investigação de tráfico e tal, e quase perdeu a sua vida. Ele mesmo relata e hoje afirma que nenhuma investigação, nenhuma reportagem vale isso, né? Mas que como ele tinha no início da carreira muita vontade de fazer uma reportagem de grande repercussão, ele se envolveu nessa situação limite. E isso demonstra que muitos repórteres, alguns repórteres pelo menos, se envolvem nesse tipo de situação limite justamente porque isso acaba vendendo jornal, né? Não era o caso lá da Avenida Goethe, né? Mas é notório que muitos repórteres fazem um tipo de abordagem para provocar justamente a reação do entrevistado e das pessoas ali presentes, e com isso eles mostrarem uma determinada versão que interessa à empresa jornalística. Qual era o interesse público ali envolvendo aquela situação? De um lado, os manifestantes que tinham um interesse público a favor do Brasil, ou seja, queriam as reformas para que o Brasil volte a crescer e a produzir emprego e rendas, né? A reforma da Previdência, a reforma administrativa, eram todas pautas positivas. A reforma, o projeto de lei anticrime e anticorrupção do ministro Sérgio Moro, né? A tramitação dos pedidos de impeachment de ministros do STF, né? A simples tramitação faz parte do jogo democrático. E de outro lado, um repórter que representa a RBS e a Globo, que estão fazendo uma cobertura toda enviesada desse evento. E essa cobertura enviesada consiste em mostrar versões mentirosas, inclusive criminalizando o evento, né? Então, quando o interesse público dos militantes, digamos assim, né, dos manifestantes que estavam ali, era um, e o interesse da RBS, da própria Globo, é outro, é natural que haja esse confronto. Ele pôde gravar, ele conseguiu gravar, inclusive as suas próprias vaias, né? E a vaia ficou dentro do limite do tolerável, né? Foram vaias respeitosas, não foram injuriosas, então eu acho que ficou de bom tamanho. Ele tinha que ser vaiado mesmo, né? E talvez ele mesmo, a própria RBS, estivesse ali com o interesse de ver o ânimo daquele público, né? Em relação a isso, não resta dúvida, né? No ano passado, quando ele fez a cobertura da greve dos caminhoneiros, aí sim, né, ele chegou inclusive a ser agredido, não só ele, como também repórteres por todo o Brasil. Porque, claro, foi uma greve bem mais pesada, né? E a população ficou à mercê daquela situação limite, né? E os repórteres acabam dando versões da greve que não interessava aos grevistas, né? Muito bem. Assim, eu acho que é possível fazer uma análise sobre o ponto de vista que o próprio Alan dos Santos falou ali em seu discurso, logo depois que o Jonas Campos se retirou. O Alan Santos, do Terça Livre,
disse o seguinte: os repórteres hoje, os jornalistas em geral, deveriam fazer um tipo de jornalismo a favor do povo. Eles deviam ser os ouvidos do rei, uma espécie de ouvidor, diz o Alan dos Santos. Aquela pessoa que faz a ligação entre os anseios e sentimentos populares, que é bem esse da manifestação, né? por renda, por empregos e tal, e levam até aos governantes, né? E até os seus próprios diretores de redação, esses anseios. Né? Mas, na verdade, hoje, eles estão fazendo uma cobertura totalmente enviesada, né? Desse movimento, porque esse movimento fortalece o governo Bolsonaro e a Rede Globo e os demais órgãos de imprensa não têm interesse nesse fortalecimento por questões corporativas, financeiras enfim, porque o governo fechou a torneira das verbas públicas, né, em relação a eles. Né. Os governos do PT gastavam por mês mais ou menos 170 milhões de reais, né, em verbas de publicidade para TV, rádio, revistas e tudo mais. Né. E o governo Bolsonaro não gasta 10% desse valor. Né. Bem, então eu acredito que essa vaia foi válida. Talvez ele devesse voltar para os seus patrões, né, que com esse recado. Lembro aqui, inclusive, o caso dos generais romanos, que quando venciam uma grande batalha, chegavam em Roma, tinham que deixar as suas legiões fora da cidade, né, os seus soldados, e vinham sozinhos numa biga com dois escravos, um conduzindo a biga, né, biga, né, não biga, biga, e o outro agachado ao seu lado, dizendo: lembra-te que você é mortal. Né? Então talvez esse seja o recado mais forte que devesse ser dado à família Sirotsky, à família Marinho, de que eles são mortais, que eles devem se lembrar de que são mortais, né? E que eles não estão acima da vontade do povo. Pelo contrário, né? Eles deveriam, através dos seus ouvidores, que são os jornalistas, né? Ser o disseminador dessa vontade, né? Que é a vontade popular. Na verdade, o Brasil nunca teve uma república. Hoje, se continuarmos com esse governo, né, e essa relação entre o Congresso e o Poder Executivo em novos parâmetros, né, um ministério praticamente técnico, sem quase nenhum político, né, no ministério, é uma nova forma, né, é uma refundação da República, é uma nova forma de governar e que atende, com certeza, ao interesse público. Então, aquela vaia, eu acho que atendeu ao interesse público. O recado foi dado dentro dos limites da lei, foi uma vaia respeitosa, não foi uma vaia injuriosa, e o Jonas Campos era o profissional da vez. Assim como poderia ter sido uma vaia para um policial, para um militar, para um jogador de futebol, para um presidente da República. É célebre, inclusive, a situação do presidente Juscelino Kubitschek, né, que chegou num determinado evento e ele não estava bem diante da opinião pública e o público começou
vaiar o Juscelino Kubitschek de uma forma muito efusiva. O Juscelino calou, ficou quieto, até o público se cansar. Quando o público se cansou, os Juscelinos descansaram e finalmente arrematou. Feliz é a nação em que pode vaiar o seu presidente da República. Então, acho que essa é um recado muito forte, né? E, aliás, o Juscelino Kubitschek, depois dessa frase, foi até aplaudido. Então, feliz é a nação que pode vaiar o seu presidente da República, o repórter cobrindo o evento, o policial fazendo uma diligência, o jogador de futebol no estádio. Porque essa é uma nação em que vive o Estado democrático de direito. Nas nações, nos estados totalitários, né, autoritários, isso não é possível. Era isso, amigos.